Neste slide, iniciamos o bloco V com uma questão fundamental para toda análise estatística: como um fenômeno do mundo real se transforma em dados capazes de sustentar uma investigação científica. A imagem organiza esse processo em 5 etapas encadeadas. A primeira etapa é o fenômeno. Um fenômeno pode ser entendido como um acontecimento, comportamento ou processo observável na realidade. A variação da temperatura em uma cidade, os batimentos cardíacos de uma pessoa, o fluxo de veículos em uma avenida ou a oscilação de preços em um mercado são exemplos de fenômenos que podem ser estudados estatisticamente. A segunda etapa é a observação. Observar, nesse contexto, não significa apenas olhar. Significa definir critérios, instrumentos, frequência e condições de coleta. Uma observação científica precisa ser sistemática, porque dados produzidos sem método podem introduzir erros, vieses e interpretações equivocadas. A terceira etapa é o registro. As observações precisam ser registradas de forma estruturada, por exemplo, em tabelas, formulários, bancos de dados ou arquivos digitais. Esse registro transforma uma percepção momentânea em uma evidência que pode ser armazenada, comparada e analisada posteriormente. A quarta etapa corresponde aos dados. Os dados surgem quando os registros são organizados de modo que representem o fenômeno estudado. Uma sequência de medições de temperatura, por exemplo, forma uma série histórica. É importante perceber que os dados não existem prontos na natureza. Eles são construídos a partir de escolhas metodológicas, como o que medir, quando medir, com qual instrumento e com qual nível de precisão. A quinta etapa é a informação. Os dados, isoladamente, ainda não constituem conhecimento. Eles se tornam informação quando são analisados, interpretados e relacionados ao problema de pesquisa. É nesse momento que padrões, tendências, diferenças e relações podem ser identificados. O quadro de exemplos, à direita, mostra que esse processo é comum a diferentes áreas. Na meteorologia, observamos temperatura, chuva, umidade e vento. Na saúde, registramos pressão arterial, batimentos cardíacos e resultados de exames. No comércio, analisamos vendas, estoque e demanda. Na mobilidade, estudamos o fluxo de veículos e o tempo de deslocamento. Em finanças, examinamos preços, cotações e taxas de retorno. A ideia-chave do slide é que todo dado é uma representação construída de um fenômeno. Por isso, compreender como ele foi produzido é tão importante quanto analisar seus valores. Um dado pode parecer preciso e, ainda assim, representar mal a realidade se tiver sido coletado com critérios inadequados. Em resumo, transformamos fenômenos em dados por meio de observação, registro e organização. Quando esses dados possuem qualidade e são interpretados de forma rigorosa, eles se tornam informação útil e podem apoiar decisões mais fundamentadas. No próximo slide, aprofundaremos essa discussão ao responder com maior precisão o que é um dado e como ele se diferencia de variável, valor observado e informação. Neste slide, aprofundamos uma questão essencial para toda investigação estatística: o que é, de fato, um dado? A imagem apresenta o dado como um valor observado ou medido que descreve algum aspecto de um fenômeno. Isso significa que o dado não é o fenômeno em si, mas uma representação dele. Quando registramos uma temperatura de 27,3 graus Celsius, por exemplo, estamos representando uma condição atmosférica observada em determinado lugar e momento. O primeiro bloco visual mostra a relação entre dado, informação e conhecimento. O dado corresponde ao registro individual, ainda sem interpretação. Uma lista de temperaturas, por exemplo, contém valores observados, mas, isoladamente, esses valores não explicam o comportamento do fenômeno. A informação surge quando os dados são organizados e analisados de acordo com uma pergunta ou objetivo. Ao calcular a média, o valor mínimo, o valor máximo e a dispersão das temperaturas, começamos a produzir uma descrição estruturada do conjunto observado.
O conhecimento aparece quando essa informação é interpretada à luz do contexto. Se verificamos que as temperaturas permanecem próximas de determinado valor e apresentam pouca variação, podemos concluir que houve estabilidade térmica no período analisado. Essa interpretação é mais relevante do que a simples apresentação dos números. A sequência visual, portanto, representa uma transformação progressiva. O dado é o ponto de partida. A informação resulta da organização e da análise. O conhecimento resulta da interpretação crítica e contextualizada dessa informação. Na parte inferior, o slide apresenta exemplos cotidianos. Em uma estação meteorológica, podem ser registrados temperatura, chuva, umidade e velocidade do vento. Em um hospital, podem ser observados pressão arterial, frequência cardíaca e resultados de exames. Em um supermercado, podem ser coletados dados de vendas, produtos, estoque e preços. No trânsito, podem ser medidos velocidade, fluxo de veículos e tempo de viagem. Em aplicativos de saúde, podem ser registrados passos, sono, calorias e batimentos cardíacos. Esses exemplos mostram que os dados estão presentes em diferentes áreas, mas seu significado depende do contexto em que foram produzidos. O mesmo valor numérico pode representar coisas completamente distintas quando associado a variáveis diferentes. Na lateral direita, o slide introduz o conceito de variável. Uma variável é uma característica que pode assumir diferentes valores entre indivíduos, objetos, eventos ou momentos. A idade de uma pessoa, a pressão arterial, o nível de escolaridade e a satisfação de um cliente são exemplos de variáveis. É importante distinguir variável e dado. A variável é a característica que desejamos observar. O dado é o valor efetivamente registrado para essa característica. Por exemplo, idade é uma variável, 42 anos é um dado observado para essa variável. O slide também antecipa que as variáveis podem assumir naturezas diferentes. Algumas são quantitativas, quando seus valores são numéricos e expressam quantidade ou medida. Outras são qualitativas, quando representam categorias. Entre as qualitativas, algumas possuem ordem natural, como níveis de satisfação, e são classificadas como ordinais. A ideia central é que um dado não possui valor científico apenas por existir. Ele precisa estar associado a uma variável bem definida, ter sido coletado por um procedimento confiável e ser interpretado em relação ao problema de pesquisa. Em resumo, os dados constituem o ponto de partida da análise. Quando são organizados, tornam-se informação. Quando são interpretados com rigor e contextualização, contribuem para a construção de conhecimento e para decisões baseadas em evidências. No próximo slide, avançaremos para os conceitos de população e amostra, que definem sobre quem ou sobre o que desejamos produzir conclusões estatísticas. Neste slide, classificamos os dados de acordo com sua natureza. Essa classificação é indispensável porque o tipo de dado determina quais formas de organização, resumo, visualização e análise estatística são adequadas. A imagem apresenta duas grandes categorias, dados qualitativos e dados quantitativos. Os dados qualitativos, também chamados de categóricos, representam qualidades, atributos ou categorias. Embora possam ser codificados por números, esses números não possuem, necessariamente, significado matemático. Por exemplo, podemos atribuir o número 1 a uma categoria e o número 2 a outra, mas isso não significa que a segunda categoria seja numericamente maior do que a primeira. Os dados qualitativos podem ser nominais ou ordinais. Os qualitativos nominais representam categorias sem uma ordem natural. Cor dos olhos, estado civil e tipo sanguíneo são exemplos. Nessas situações, as categorias são diferentes entre si, mas não podem ser colocadas em uma hierarquia legítima. A análise costuma se basear em frequências, proporções e comparações entre categorias. Os qualitativos ordinais, por outro lado, possuem uma ordem natural.
grau de escolaridade e nível de satisfação são exemplos. Podemos dizer que uma categoria ocupa posição superior ou inferior à outra, mas as distâncias entre essas categorias não são necessariamente iguais. A diferença entre satisfação baixa e média, por exemplo, não precisa ser equivalente à diferença entre média e alta. A segunda grande categoria é formada pelos dados quantitativos, também chamados de numéricos. Esses dados representam contagens ou medidas e permitem operações matemáticas compatíveis com sua natureza. Os dados quantitativos discretos resultam, em geral, de contagens. Eles assumem valores separados, frequentemente inteiros. Número de filhos, quantidade de defeitos e quantidade de clientes são exemplos. Não faz sentido, em condições usuais, registrar 2,4 filhos ou 3,7 defeitos. Os dados quantitativos contínuos resultam de medições. Eles podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo, respeitando a precisão do instrumento utilizado. Altura, peso e temperatura são exemplos. Entre dois valores possíveis, existem muitos outros valores intermediários. A parte inferior do slide apresenta situações do cotidiano. Cor preferida é uma variável qualitativa nominal, porque representa categorias sem ordem. A avaliação de serviço é qualitativa ordinal, pois as categorias podem ser ordenadas. Número de compras é quantitativo discreto, porque decorre de uma contagem. Temperatura corporal e altura são quantitativas contínuas, pois resultam de medições. Situação vacinal, quando representada por categorias como vacinado ou não vacinado, é qualitativa nominal. A coluna da direita resume as principais implicações analíticas. Dados qualitativos nominais são examinados principalmente por frequências e proporções. Dados qualitativos ordinais exigem atenção à ordem entre as categorias. Dados quantitativos discretos permitem operações aritméticas associadas a contagens. Dados quantitativos contínuos permitem medidas de tendência central, dispersão e outras análises numéricas, desde que sejam respeitadas as propriedades da variável. É importante destacar que a classificação não depende apenas da aparência do dado. Um valor representado por números pode continuar sendo qualitativo. Um código de matrícula, por exemplo, é numérico na forma, mas funciona apenas como identificador. Somar ou calcular a média de códigos de matrícula não produz uma interpretação válida. A ideia-chave é que identificar corretamente a natureza do dado é o primeiro passo para escolher técnicas coerentes de análise. Um método estatístico aplicado a um tipo inadequado de variável pode gerar resultados matematicamente calculáveis, mas cientificamente sem sentido. Em resumo, dados qualitativos descrevem categorias, enquanto dados quantitativos expressam contagens ou medidas. Reconhecer essa diferença garante análises mais consistentes, interpretações mais rigorosas e resultados mais confiáveis. No próximo slide, aprofundaremos essa classificação por meio das escalas de mensuração, que indicam quais relações e operações são legítimas para cada variável. Neste slide, analisamos duas dimensões fundamentais para qualquer estudo estatístico: a estrutura dos dados e a origem das fontes utilizadas. Até aqui, classificamos os dados de acordo com sua natureza. Agora, avançamos para uma questão igualmente importante: como esses dados estão organizados e de onde eles provêm? Essas características influenciam diretamente a forma de armazenamento, o processamento, a análise e a confiabilidade dos resultados. Na parte esquerda da imagem, os dados são classificados em estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Os dados estruturados seguem um formato fixo e padronizado. Em geral, são organizados em linhas e colunas, como ocorre em bancos de dados relacionais, planilhas e arquivos no formato CSV. Essa estrutura facilita consultas, filtros, cálculos e análises estatísticas. Quando uma tabela contém colunas claramente definidas para data, temperatura, localização e equipamento, por exemplo, cada valor ocupa uma posição previamente estabelecida.
Os dados semi-estruturados não seguem uma estrutura tabular rígida, mas possuem marcadores, etiquetas ou relações internas que ajudam na organização. Arquivos JSON, arquivos XML, mensagens eletrônicas e registros de sistemas são exemplos. Nesses casos, as informações estão organizadas, mas podem apresentar diferentes campos e níveis de detalhamento entre os registros. Os dados não estruturados não possuem um formato previamente definido para análise. Textos livres, imagens, vídeos, áudios e publicações em redes sociais pertencem a essa categoria. Eles podem conter grande quantidade de informação, mas exigem técnicas específicas para extração de características relevantes. Em aplicações de inteligência artificial, esses dados são muito importantes, especialmente em processamento de linguagem natural, visão computacional e análise de áudio. Na região central, o slide apresenta as fontes de dados. As fontes internas são aquelas produzidas dentro da própria organização. Vendas, estoque, atendimentos, registros administrativos e dados operacionais são exemplos. Essas fontes costumam estar diretamente relacionadas aos processos institucionais e podem oferecer elevado nível de detalhamento. As fontes externas públicas são disponibilizadas por órgãos governamentais, universidades ou instituições de pesquisa. Dados do IBGE, do IMET e do Datasus são exemplos relevantes. Essas fontes são especialmente importantes em pesquisas acadêmicas, porque ampliam a possibilidade de comparação e permitem estudar fenômenos em maior escala. As fontes externas privadas são fornecidas por empresas, plataformas ou serviços especializados. Dados de mercado e informações obtidas por meio de interfaces de programação são exemplos. Antes de utilizá-las, é necessário avaliar as condições de acesso, a metodologia de produção, a atualização e as possíveis restrições de uso. As fontes coletadas correspondem aos dados obtidos diretamente pelo pesquisador por meio de questionários, sensores, experimentos, observações ou medições. Nesse caso, o pesquisador possui maior controle sobre o processo de coleta, mas também assume maior responsabilidade pelo planejamento, pela padronização e pela qualidade dos registros. A coluna da direita reúne critérios essenciais para avaliar a qualidade dos dados. A acurácia indica se os dados representam corretamente aquilo que foi observado ou medido. A completude verifica se existem informações relevantes ausentes. A atualidade avalia se os dados são suficientemente recentes para o contexto da análise. A consistência examina a presença de contradições internas. A confiabilidade considera se a fonte é legítima, documentada e rastreável. Esses critérios precisam ser avaliados em conjunto. Um conjunto de dados pode estar completo, mas desatualizado. Pode ser atual, mas conter erros de medição. Pode ser numericamente consistente, mas ter origem pouco confiável. Portanto, qualidade não é uma propriedade única, mas o resultado de várias dimensões complementares. Na parte inferior, os exemplos aproximam os conceitos da realidade. Vendas registradas em planilhas representam dados estruturados. Mensagens de clientes são semi-estruturadas. Comentários em redes sociais são não estruturados. Relatórios internos constituem fontes organizacionais. Dados populacionais do IBGE representam fontes públicas. Temperaturas medidas por sensores são dados coletados diretamente. A ideia-chave é que dados bem estruturados e provenientes de fontes confiáveis favorecem análises corretas, reproduzíveis e úteis. A reprodutibilidade é particularmente importante no contexto acadêmico, porque permite que outros pesquisadores compreendam o processo utilizado e verifiquem os resultados. Em resumo, compreender a estrutura e a origem dos dados é indispensável para avaliar sua qualidade, sua credibilidade e seu valor científico. Antes de aplicar qualquer técnica estatística ou algoritmo de inteligência artificial, é necessário conhecer como os dados foram produzidos, organizados e documentados. No próximo slide, discutiremos com maior profundidade a qualidade dos dados, incluindo valores ausentes,
inconsistências, ruídos, erros de medição e observações atípicas. Neste slide, discutimos a organização dos dados como uma etapa essencial entre a coleta e a análise estatística. A imagem mostra que dados brutos, isolados e desorganizados possuem valor limitado. Para que possam ser utilizados cientificamente, eles precisam ser organizados de forma que se tornem compreensíveis, consistentes e adequados ao objetivo da investigação. Na parte central do slide, o processo de organização é apresentado em 4 etapas: coleta, limpeza, estruturação e armazenamento. A primeira etapa é a coleta. Nessa fase, os dados são obtidos a partir de fontes compatíveis com o problema de pesquisa. Uma coleta adequada exige critérios claros, instrumentos confiáveis e procedimentos padronizados. No exemplo apresentado, o objetivo é reunir preços observados em diferentes estabelecimentos. Para que esses registros possam ser comparados, é necessário garantir que correspondam ao mesmo produto, ao mesmo período e às mesmas condições de medição. A segunda etapa é a limpeza. Limpar os dados significa identificar e corrigir problemas que possam comprometer a análise. Entre esses problemas estão registros duplicados, valores ausentes, erros de digitação, unidades diferentes, inconsistências e observações impossíveis. A limpeza não deve ser confundida com a remoção arbitrária de valores. Toda decisão precisa ser justificada, documentada e coerente com o contexto do estudo. A terceira etapa é a estruturação. Nessa fase, os dados são organizados em um formato padronizado. Em uma tabela, por exemplo, cada linha pode representar uma observação e cada coluna, uma variável. Nome, idade, sexo e peso são separados em campos específicos, permitindo filtros, cálculos, comparações e análises posteriores. A quarta etapa é o armazenamento. Depois de coletados, limpos e estruturados, os dados devem ser preservados em locais seguros, acessíveis e adequados ao volume e à finalidade do projeto. O armazenamento precisa considerar controle de acesso, cópias de segurança, integridade, rastreabilidade e proteção das informações. A parte inferior do slide ilustra a transformação dos dados. Inicialmente, aparecem registros brutos, misturados e com duplicidade. Em seguida, os valores são limpos, o registro repetido é removido e os dados são reorganizados. Depois, cada informação é distribuída em uma tabela com colunas bem definidas. Por fim, os dados são armazenados e ficam prontos para consulta e análise estatística. Na lateral direita, o slide apresenta alguns formatos frequentemente utilizados. As planilhas são adequadas para conjuntos tabulares pequenos ou médios e para análises exploratórias. Apesar de práticas, exigem cuidado com alterações manuais, fórmulas ocultas e problemas de versionamento. Os bancos de dados são mais apropriados para grandes volumes de informação, consultas frequentes e acesso por vários usuários. Eles permitem maior controle sobre integridade, relacionamento entre tabelas e permissões. Os arquivos de texto, como TXT, JSON e XML, são úteis para intercâmbio entre sistemas e para dados que não seguem uma estrutura tabular rígida. Esses formatos são comuns em aplicações computacionais, registros de sistemas e integração entre plataformas. O armazenamento em nuvem facilita o acesso, o compartilhamento e a colaboração. Entretanto, exige atenção à segurança, à privacidade, às permissões e à conformidade com as normas institucionais e legais. A ideia-chave do slide é que organizar os dados significa reduzir ruído, evitar erros e aumentar a eficiência da análise. Um conjunto de dados bem organizado permite que os procedimentos estatísticos sejam executados de forma mais transparente, reprodutível e confiável. No contexto de um curso de mestrado, essa etapa possui importância metodológica. O pesquisador não deve apenas apresentar os resultados finais. Ele precisa documentar como os dados foram coletados, limpos, estruturados e armazenados, permitindo que outras pessoas compreendam e, quando possível,
reproduzam o processo. Em resumo, a organização dos dados envolve coleta, limpeza, estruturação e armazenamento. Esse processo transforma registros brutos em informação confiável, reduz erros e amplia a qualidade das análises. No próximo slide, avançaremos para a discussão sobre qualidade dos dados, examinando com maior profundidade valores ausentes, inconsistências, ruído, erros de medição e observações atípicas. Neste slide, introduzimos a análise exploratória dos dados como uma etapa indispensável antes da aplicação de técnicas estatísticas mais avançadas ou da construção de modelos. A imagem destaca uma ideia central: antes de confirmar hipóteses, estimar parâmetros ou realizar previsões, precisamos conhecer os dados. Isso significa examinar sua estrutura, sua distribuição, sua variabilidade, seus padrões e também seus possíveis problemas. A primeira etapa apresentada é a visão geral. Nela, observamos o número de registros, a quantidade de variáveis, os tipos de dados e a presença de valores ausentes. Esse reconhecimento inicial permite compreender a dimensão do conjunto de dados e identificar limitações que podem comprometer a análise. A segunda etapa é o resumo estatístico. Medidas como média, mediana, desvio padrão, mínimo, máximo e quartis sintetizam o comportamento numérico das variáveis. Essas medidas ajudam a compreender a tendência central, a dispersão e a amplitude dos valores observados. Entretanto, os resumos numéricos não são suficientes. Por isso, a terceira etapa corresponde à visualização. Gráficos, histogramas, diagramas de caixa e gráficos de dispersão permitem identificar padrões que podem permanecer ocultos em tabelas e medidas isoladas. A quarta etapa envolve a busca por padrões e anomalias. Nessa fase, investigamos tendências, relações entre variáveis, agrupamentos e observações atípicas. Uma observação atípica pode representar erro de registro, falha de medição ou um comportamento genuinamente relevante. Por esse motivo, não deve ser removida automaticamente. A quinta etapa é a formulação de hipóteses. Após explorar os dados, o pesquisador passa a formular perguntas mais precisas, definir os próximos procedimentos, selecionar variáveis relevantes e preparar análises mais profundas. Na parte inferior, o slide apresenta diferentes formas de visualização. O histograma mostra como os valores estão distribuídos em intervalos e ajuda a identificar concentração, assimetria e dispersão. O diagrama de caixa resume a posição central, a variabilidade e possíveis valores atípicos. O gráfico de dispersão mostra a relação entre duas variáveis quantitativas e pode revelar associação, tendência ou ausência de relação. A série temporal apresenta a evolução de uma variável ao longo do tempo, permitindo observar tendências, oscilações, sazonalidades e mudanças de comportamento. O gráfico de setores representa proporções entre categorias. Embora seja visualmente conhecido, deve ser utilizado com cautela, principalmente quando há muitas categorias ou diferenças pequenas entre elas. A tabela comparativa, à direita, distingue exploração e análise estatística. A exploração ocorre no início do estudo e possui natureza predominantemente descritiva. Seu objetivo é conhecer os dados e produzir hipóteses. A análise estatística formal, por sua vez, busca estimar, testar e confirmar relações com base em métodos apropriados. Essa distinção é importante. A exploração não substitui a inferência estatística, mas orienta sua aplicação. Sem uma boa exploração, o pesquisador pode escolher métodos inadequados, interpretar padrões inexistentes ou ignorar problemas relevantes. O quadro de benefícios reforça que a análise exploratória revela padrões ocultos, reduz erros de interpretação, melhora a qualidade das decisões, orienta a escolha de técnicas e aumenta a confiança nos resultados. A ideia-chave do slide é que explorar os dados significa fazer as perguntas certas antes de tirar conclusões. Os dados não contam uma história automaticamente. Eles oferecem evidências que precisam ser organizadas, examinadas e interpretadas com rigor.
Em resumo, a análise exploratória transforma dados brutos em conhecimento inicial. Ela permite visualizar, compreender e preparar os dados para análises estatísticas, inferências e modelos de aprendizado de máquina com maior segurança e qualidade. No próximo slide, avançaremos para a discussão sobre qualidade dos dados, examinando como valores ausentes, inconsistências, erros e observações atípicas podem afetar os resultados de uma análise. Neste slide, concluímos o bloco V apresentando uma visão integrada das principais medidas utilizadas pela estatística descritiva para resumir conjuntos de dados. O objetivo dessas medidas é transformar grandes volumes de observações em informações que possam ser compreendidas, comparadas e interpretadas. A primeira categoria corresponde às medidas de tendência central. Elas procuram identificar um valor representativo do conjunto de dados. A média utiliza todos os valores observados e fornece um resumo global. A mediana corresponde ao valor central após a ordenação dos dados e é menos sensível a valores extremos. A moda identifica o valor que ocorre com maior frequência. Cada uma dessas medidas possui vantagens e limitações, devendo ser escolhida de acordo com a natureza dos dados e com o problema de pesquisa. A segunda categoria reúne as medidas de dispersão. Enquanto a tendência central indica onde os dados se concentram, a dispersão informa o quanto eles variam. A amplitude representa a diferença entre o maior e o menor valor. A variância mede o grau de variação em torno da média. O desvio padrão, por sua vez, expressa essa variabilidade na mesma unidade da variável observada, tornando sua interpretação mais intuitiva. Em seguida, o slide apresenta as medidas de posição. Quartis, decis e percentis dividem os dados ordenados em partes iguais. Essas medidas permitem localizar a posição relativa de uma observação dentro do conjunto. Elas são amplamente utilizadas em avaliações educacionais, indicadores de desempenho, crescimento infantil, renda e diversas aplicações científicas. A última categoria é formada pelas medidas de forma. A assimetria indica se a distribuição apresenta maior concentração de valores à esquerda ou à direita. A kurtose descreve o grau de achatamento ou concentração da distribuição quando comparada a uma distribuição de referência. Essas medidas ajudam a compreender características estruturais dos dados que não são reveladas apenas pela média ou pelo desvio padrão. A imagem utiliza pequenos exemplos gráficos para ilustrar esses conceitos. Eles mostram que conjuntos de dados com médias semelhantes podem apresentar dispersões diferentes, distribuições assimétricas ou formatos distintos. Por isso, nenhuma medida deve ser interpretada isoladamente. A ideia-chave do slide é que as estatísticas descritivas resumem os dados sem perder de vista suas principais características. Elas constituem a base para compreender um conjunto de observações antes da aplicação de métodos inferenciais ou de modelos de inteligência artificial. Em um contexto de pesquisa de mestrado, essas medidas desempenham um papel metodológico importante. Elas permitem verificar a qualidade dos dados, identificar comportamentos inesperados, comparar grupos e comunicar resultados de forma objetiva e reproduzível. Em resumo, tendência central, dispersão, posição e forma representam 4 perspectivas complementares para descrever um conjunto de dados. Utilizadas em conjunto, elas fornecem uma visão muito mais completa do fenômeno estudado do que qualquer medida isolada. Com este slide encerramos o bloco V. A partir do próximo bloco, esses conceitos serão utilizados como fundamento para análises estatísticas mais avançadas. Neste slide, aprofundamos a compreensão das distribuições, que representam a forma como os valores de uma variável se organizam ao longo de um conjunto de dados. A imagem destaca que uma distribuição não mostra apenas valores isolados. Ela revela como esses valores se concentram, se espalham e se relacionam em torno de uma região central. Por meio dessa estrutura, podemos identificar padrões, assimetrias, dispersões e comportamentos que influenciam diretamente a interpretação estatística.
Na parte esquerda do slide, são apresentadas algumas medidas relacionadas à distribuição. A assimetria indica o grau de desequilíbrio da distribuição em relação ao seu centro. Quando a assimetria é aproximadamente nula, a distribuição tende a apresentar comportamento simétrico. Quando é positiva, a cauda da distribuição se prolonga mais à direita. Quando é negativa, a cauda se estende mais à esquerda. Essa propriedade afeta a relação entre média, mediana e moda. Em uma distribuição simétrica, essas medidas tendem a ocupar posições semelhantes. Em uma distribuição assimétrica à direita, a média costuma ser deslocada em direção aos valores mais elevados. Em uma distribuição assimétrica à esquerda, ocorre o movimento oposto. A kurtose descreve o grau de concentração dos valores em torno do centro e o comportamento das caudas da distribuição. Distribuições mais pontiagudas tendem a concentrar mais observações próximas ao centro e podem apresentar caudas mais pronunciadas. Distribuições mais achatadas espalham os valores de maneira mais ampla. O coeficiente de variação mede a variabilidade relativa dos dados em relação à média. Ele é especialmente útil para comparar conjuntos que possuem escalas ou unidades diferentes. Por ser uma medida relativa, deve ser interpretado com cuidado, principalmente quando a média está próxima de zero. A amplitude total corresponde à diferença entre o maior e o menor valor observado. Embora seja simples e fácil de calcular, ela depende apenas dos valores extremos, e por isso, não descreve toda a variabilidade do conjunto. Na região central, o slide apresenta diferentes formas de distribuição. A distribuição simétrica apresenta equilíbrio entre os lados esquerdo e direito. Nesse caso, média, mediana e moda tendem a coincidir ou a assumir valores muito próximos. Na distribuição assimétrica à direita, a maior parte dos dados se concentra nos valores menores, enquanto alguns valores elevados formam uma cauda à direita. Rendas e tempos de espera são exemplos frequentes desse comportamento. Na distribuição assimétrica à esquerda, a maior concentração ocorre nos valores maiores, enquanto poucos valores baixos formam a cauda à esquerda. Esse padrão pode aparecer, por exemplo, em avaliações nas quais a maior parte dos participantes apresenta desempenho elevado. A distribuição achatada representa uma situação em que os valores estão menos concentrados no centro e mais distribuídos ao longo do intervalo observado. A coluna da direita apresenta aplicações práticas. A primeira é a identificação de observações atípicas. Valores muito distantes do comportamento predominante podem representar erros, eventos raros ou informações científicas relevantes. Eles precisam ser investigados antes de qualquer decisão de exclusão. A segunda aplicação é a escolha de métodos estatísticos. Alguns procedimentos pressupõem determinadas características da distribuição, como simetria ou aproximação à normalidade. Conhecer a forma dos dados ajuda a selecionar métodos mais adequados. A terceira aplicação é a comparação entre conjuntos. Medidas relativas, como o coeficiente de variação, permitem avaliar qual grupo apresenta maior variabilidade proporcional. A quarta aplicação está relacionada à tomada de decisão. Uma distribuição muito assimétrica ou com valores extremos pode alterar médias, intervalos e conclusões, influenciando decisões acadêmicas, técnicas ou gerenciais. A ideia-chave do slide é que conhecer a forma da distribuição não é apenas uma descrição visual. É uma etapa necessária para interpretar resultados, reconhecer limitações e escolher técnicas coerentes. Em resumo, as distribuições e suas medidas descritivas revelam a estrutura dos dados. Elas permitem análises mais precisas, comparações mais justas e decisões mais confiáveis. Com este slide, consolidamos o entendimento de que dados não devem ser analisados apenas por um valor central. É necessário observar também sua dispersão, posição, forma e possíveis irregularidades para compreender adequadamente o fenômeno estudado.